Aleluia. Obrigado, pastor Lucas. Vamos dar continuidade aí, né? Então, como já foi falado, esse tema, desde pequenininho, na verdade, eu já ouvia sobre isso, né? Existe pecadinho e pecadão, né? E, enfim, nós vamos ver nas escrituras aqui, de fato, o que é que ela fala para nós acerca disso, tá? Mas só para que a gente possa introduzir e entender esse contexto, precisamos entender o que é pecado. O que é que a Bíblia nos fala acerca de pecado, tá? No Novo Testamento, certo? É uma palavra grega chamada amartia, que significa literalmente errar o alvo, tá? Essa palavra no grego, no original grego, pecado é errar o alvo. Mas, pegando um versículo bíblico como base, você pode abrir comigo lá em 1 João 3, 4. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, tá? Então, esse versículo ele é muito enfático, falando do que é pecado. Pecado é a transgressão da lei. E aí, obviamente, nós vamos, né, discorrer a partir de então, tá? Não dá para a gente... É um leque muito grande, nós poderíamos abrir para falar de pecados de forma bem específica, mas eu vou tentar ser resumido aqui, para que a gente entenda melhor sobre isso. Se pudéssemos classificar quais são os tipos de pecados que existem na palavra de Deus, tá? Poderíamos dizer que existe o pecado de comissão, que é fazer aquilo que é errado. Conforme nós lemos aqui em 1 João 3,4, pecado é a transgressão da lei, é porque a lei nos informa qual o procedimento que precisamos ter. Se nós transgredirmos aquilo, então, obviamente, isso é pecado. Entenda, essa lei aqui não está relacionada a qualquer lei, não. Pode se aplicar? Pode, mas não está relacionada a qualquer lei. Quando ele fala transgressão da lei, mais especificamente, ele está se referindo à lei de Moisés, ou ao Antigo Testamento, a lei e os profetas, os escritos que nós conhecemos, né, no Antigo Testamento, tá? A transgressão a essa lei. Tivemos muitas leis no Antigo Testamento, mas sempre que a palavra se refere a uma lei específica, está apontando para o passado, se refere à lei de Moisés, ok? Mas também, né, o pecado de comissão é fazer o que é errado, mas também nós encontramos na palavra o pecado de omissão, que é deixar de fazer aquilo que é certo. Aonde que nós encontramos isso? Tiago 4,17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando, ok? Então, o pecado tanto é fazer o que não se deve, como também é não fazer aquilo que a gente sabe que deve fazer. Então, só para a gente diferenciar, daria para abrir mais esse leque, mas a gente não vai ter tempo para isso. Então, só para que a gente entenda num contexto geral, existe pecado de comissão, que é fazer o que é errado, e pecado de omissão, deixar de fazer aquilo que é certo, ok? Só fazendo algumas outras considerações acerca de pecado. Nós encontramos na palavra pecado como falta de fé. Romanos 14, 23, diz assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então, nós vemos aqui, né, o pecado daquilo que não provém de fé. Obviamente, está mais relacionado a nós hoje, né, ao povo de Deus, especificamente. Então, tudo que não provém de fé é pecado, está dentro de um contexto, se a gente deve comer alguns alimentos ou não. Romanos 14, ele é bem mais abrangente, fica como dever de casa, se você quiser ver em que contexto isso aqui está, tá? Mas o que nos interessa é, tudo que não provém de fé é pecado, é uma afirmação feita relacionado ao pecado. Outra consideração sobre o pecado é a universalidade do pecado. Romanos 5,12, você voltando um pouquinho mais aí na sua Bíblia, diz assim: portanto,
Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, no caso Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós sabemos que só existe um homem que viveu nessa terra e não cometeu pecado, e ele se chama Jesus Cristo. A palavra diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus, ok? Então, tirando Jesus dessa conta aí, todos nós pecamos. Então, por meio do pecado veio a morte, o salário do pecado é a morte, ok? Outra consideração que precisamos fazer acerca do pecado é a individualização do pecado, da pena, do juízo, como poderíamos dizer assim. Tá? Ezequiel 18, 20, vai lá comigo. Diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ok? Poderíamos ler um versículo também no Novo Testamento, Romanos 14, 12 diz: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus, tá? Então, essa individualização do pecado, o juízo vem, diz que cada um prestará contas de si, ok? Não somos responsáveis pelo outro, não, cada um vai prestar contas de si. Então, existe essa individualização. Eu não vou prestar contas do pecado de Adão, ok? Não tem isso. Adão vai prestar contas do pecado dele. Agora, infelizmente, por meio dele, o pecado entrou no mundo e por meio do pecado a morte. Ok? Mas, porque senão a gente vai pensar o seguinte: bem, se o pecado entrou no mundo por meio de Adão e a morte por meio do pecado que ele cometeu, e todos pecaram, então todos nascem pecadores. Todos nascem mortos espiritualmente. Não é? Não. Não é bem assim. Ok? A criança, ela não nasce pecadora ou morta espiritualmente. Precisamos entender que existe um contexto aí. Mateus 19, 14, Jesus afirma o seguinte: Jesus, porém, diz, está dentro de um contexto em que Jesus estava, junto de uma multidão e quiseram trazer algumas crianças para ele, e os discípulos barraram, impediram. Jesus, porém, diz: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus afirmando: o verdadeiro cidadão do reino dos céus são os pequeninos, são as crianças. Ora, se elas nascem mortas espiritualmente, como é que elas são cidadãs do reino dos céus? Como é que pertence a ela o reino dos céus? Tá? Mais uma afirmação, só para que a gente entenda esse contexto aqui. Romanos 7, do 9 ao 11. Diz o seguinte, Paulo falando acerca de si, ele diz: houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim, descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram, em vez disso, morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. Paulo afirmando, teologia paulina aqui, ok? Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. Tá? No entanto, quando ele toma conhecimento do mandamento, ele diz assim: o pecado ganhou vida, e aí eu morri. Como nós vimos que por meio do pecado é que se estabelece a morte. Então, uma vez, que Paulo conheceu o mandamento, vamos dizer assim, veio o desejo, a cobiça ou a vontade de transgredir. Quando ele conheceu o mandamento, ok? Então, enquanto ele não tinha conhecimento do mandamento, não veio o desejo de transgredir o mandamento, então o pecado não veio. Se não veio o pecado, não veio a morte, ok? Então, de fato, nós entendemos que as crianças são as verdadeiras cidadãs do reino dos céus, porque Deus é pai dos vivos e não dos mortos, ok? E Ele é quem é o autor da vida. Como é que uma criança já nasce morta? Não existe. Deus estabelece vida e mata logo em seguida.
Não faz sentido, porque a morte vem por meio do pecado. Um bebezinho pecou aonde? Não existe. Ok? Então ela nasce viva. Agora, infelizmente, por causa do pecado original de Adão, à medida que essa criança vai crescendo, infelizmente ela vai chegar no ponto que a gente não sabe dizer exatamente quando. Não tem, a Bíblia não fala exatamente qual é a idade, qual é o momento, mas vai chegar no ponto que, inevitavelmente, ela vai saber fazer o que é o certo, e ela vai transgredir isso. Por meio disso, ela vai pecar, pecando, ela morre espiritualmente. Então, todos, absolutamente todos, precisam de Deus, porque foram destituídos da graça dele, por causa do pecado, ok? Só para que a gente entenda essa mecânica aí, né, da morte espiritual, como é que ela se estabelece. Tiago 1, 14 e 15 fala, diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Não foi a cobiça de Adão, não, foi a minha própria. Quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Pronto. A mecânica é essa. Aconteceu com Adão do mesmo jeito. Tá? Então, quando diz que o pecado passou a todos os homens, é porque essa mecânica que funcionou lá no princípio e trouxe, infelizmente, o pecado e a morte para todos. Todos os homens que nascem, eles nascem vivos espiritualmente, mas eles passam por isso aqui. Só Jesus Cristo cresceu em graça, sabedoria e estatura. Somente Jesus Cristo, ok? Então, nessa mecânica, nós vemos que existe a cobiça. Primeiro tem que existir o desejo, a vontade, para que haja a tentação de transgredir aquele mandamento. Ora, se alguém chegar diante de mim, comendo um pimentão, já vi gente comendo esse negócio aí, pimentão, na minha frente assim, ó. Digamos que eu esteja jejuando e alguém chega na minha frente assim, mastigando e comendo um pimentão. Ele vai perder o tempo dele, porque eu odeio o pimentão. Agora, se fosse algum outro alimento que eu desejo, aí seria uma tentação. Então, só existe tentação porque houve o desejo, a cobiça. Ok? E aí, uma vez cedendo a essa tentação, né, nós consumamos o pecado, e uma vez consumado o pecado, se estabelece a morte. É assim que todos os homens, em algum momento da vida, depois que ele começa a crescer lá na infância, em algum momento, ele vai sofrer essa mecânica aí. Mas, ora, nós lemos que pecado é a transgressão da lei. Né? Mas que lei? Por quê? Jesus não cumpriu a lei? Né? Não foi uma coisa que ficou ultrapassada, ficou no passado? Como é que o pecado é transgressão da lei e eu preciso cumprir a lei? Vamos lá, vamos dar alguns passos relacionados a isso. Em resumo, vou falar um pouco sobre a lei, mas em resumo. Por quê? Não dá para falar de uma vez só, de, sei lá, mais de 600 mandamentos, preceitos que estão lá contidos nessa lei. Graças a Deus, nas Escrituras, existe um resumão de toda a lei. Vamos entender ele agora. Mateus 22, 35. Jesus diz o seguinte: e um deles, intérprete da lei, experimentando Jesus, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha o que é que ele diz no 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Os mais de 600 mandamentos que existem na lei, todos eles e os profetas dependem apenas desses dois mandamentos: amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ok? Interessante, quando ele vai falar o segundo mandamento, ele diz assim: o segundo semelhante a este, ao primeiro. Qual é a relação de semelhança entre esses dois mandamentos? Porque um é amar a Deus, né? Vamos dizer assim, relacionamento vertical. O outro, amar ao próximo, relacionamento horizontal. O que existe, né, em comum entre esses dois mandamentos? É o amor.
Amar a Deus, amar ao próximo. O amor é que está presente nos dois. Ok? A relação de semelhança entre esses dois mandamentos é o amor. Tudo aquilo que está escrito na lei tudo se resume nisso. No amor a Deus, relacionamento vertical. No amor ao próximo, relacionamento horizontal. Ok? Tudo se resume nisso. É um resumão da lei, tá? Não vou ler toda a lei, obviamente. Romanos 13, 8, diz o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Olha a forma de cumprir a lei. Você não precisa ler todos aqueles mais de 600 mandamentos. É só amar o próximo. Amor ao próximo, estamos cumprindo a lei. Por quê? Porque era o propósito da lei. A lei foi dada para isso. Tudo na lei se resume a isso. Pois isto, não, aí ele vai especificar alguns, ok? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, que a gente sabe que há, isso é uma retórica, se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Olha o resumão aí. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Pronto, está resumido. Resumimos o Antigo Testamento todinho agora. A lei e os profetas todos foram resumidos. O cumprimento da lei é o quê? Amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ok? Então, é interessante que ele diz assim: a ninguém ficares devendo coisa alguma, a não ser o amor. É engraçado que quando a gente nasce de novo, né, Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aliviar de quê? Do peso, do jugo do pecado. Né? Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Ele só está trocando de jugo, ele está tirando o jugo e o peso do pecado, mas ele está colocando sobre nós o jugo dele. Qual é o jugo dele? É o amor. Nós tínhamos uma dívida impagável. Nenhum ser humano conseguia pagar essa dívida. Apenas Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, foi capaz de pagar essa dívida. Aí, quando ele paga essa dívida, ele chega para nós e diz assim: ó, se você me aceitar como seu Senhor, a dívida está paga. Mas toma outra. E ele nos dá outra. Qual é? Dívida de amor. A ninguém devas coisa alguma, a não ser o amor. Isso aí a gente sempre vai ser devedor de amor ao próximo. Sempre. Por quê? Porque foi ele que estabeleceu assim. Ok? Se ele nos comprou, ele é nosso dono, então pronto, a gente tem que aceitar. Ele é nosso Senhor, afinal de contas. Não faz sentido a gente aceitar ele como Senhor e não fazer o que ele diz. Então, ele só faz sentido ele ser o nosso Senhor se houver uma obediência àquilo que ele fala. Ok? Mas Jesus não anulou, não revogou, não deixou a lei para trás, né? A lei e os profetas não ficaram no passado, porque às vezes a gente pode ter essa ideia quando a gente lê alguns textos, principalmente o livro de Hebreus, que fala muito acerca da superioridade da nova aliança com relação à velha aliança. Tá? Nós vimos aqui em Mateus 5, 17, Jesus falando algo interessante. Isso aqui está dentro do contexto do Sermão do Monte. Obviamente, a gente não vai ler tudo, porque não há tempo, mas eu vou saltear algumas coisas. Porque o que é que a gente vai ver aqui? É Jesus falando algumas coisas relacionadas à lei, aos profetas, e ele instituindo um novo mandamento. Instituindo uma nova lei. Vamos dizer assim, havia uma lei no passado, mas Jesus, quando vem, ele começa a instituir a sua própria. Diz aqui, ó: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Cumprimento. Como? Jesus cumpriu todos aqueles preceitos. Você não entendeu, eu já li para você, de que toda a lei e os profetas se resumem em amar? O amor a Deus e o amor ao próximo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou quem? Jesus. Jesus é a expressão do amor de Deus pela humanidade. Não existe expressão de amor maior do que a de Deus pela uma humanidade perdida. Pronto, Jesus é a manifestação do amor de Deus. Ele veio cumprir o propósito da lei, que é o quê? Amar. Pronto. Essa é a máxima expressão de amor
manifesta na terra, vamos dizer assim, ou em toda a existência. Então ele disse, eu não vim para revogar, vim para cumprir. Pulando para o 21, ele começa, isso vai acontecer várias vezes, não vamos ler tudo, mas diz assim, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha Jesus instituindo a própria lei dele. Vocês ouviram isso lá no passado? Eu, porém, vos digo. Vocês ouviram isso? Eu, porém, vos digo. Pulando para o 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Eita, olha. Intenção impura. Imaginar, ok? Antes, o ato tinha que ser consumado na cama. Hoje, é no coração, intenção impura. Ok? Julgamento aí. 28. 27, já lembro. Pulando para o 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Está lá em Levítico. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Então, ouviste, foi dito lá atrás, eu, porém, vos digo. Ele repete isso em vários momentos nesse discurso dele. Indo para João 13, 34. Daqueles dois mandamentos que nós lemos, que toda a lei e os profetas dependem dele, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse relacionamento vertical que Jesus veio cumprir como a expressão do amor de Deus, ele também faz uma mudança aí. Ele diz, João 13, 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor de uns para com os outros. Pronto. Então, desses dois mandamentos que dependem da lei e os profetas, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, Jesus, quando esteve aqui, ele disse, eu lhe dou um novo mandamento, porque ele está instituindo a lei dele. Ok? E esse novo mandamento é amar ao próximo como eu vos amei. Jesus, como a maior expressão de amor da existência, se coloca como uma referência. Antes, tinha que amar ao próximo como assim, mas isso não era perfeito, porque infelizmente tem muita gente que não se ama, tem gente que se mata, então não se ama. Então, não dá para ter um relacionamento perfeito de amor, amando ao próximo como amar a si. Então, Jesus, que é a expressão da perfeição, se estabelece como uma referência. Você tem que amar ao próximo, mas é como eu vos amei. Pronto. Jesus agora se tornou a nossa referência nessa nova lei, vamos dizer assim, nesse novo tempo, nessa nova aliança. Ok? Porque assim, vamos pensar, às vezes a gente assiste um noticiário e a gente vê alguém lá, se relacionou com outra pessoa, relacionamento acabou, aí ela fica chateada com aquilo, não aceita o fim daquele relacionamento, não aceita que aquela outra pessoa conviva com mais alguém, então o que ele faz? Vai lá e pá, mata a pessoa. Aí quando vai na entrevista ele diz assim, matei por amor. Que amor desgraçado é esse? Amor que tira a vida do outro? Isso não é amor, isso é manifestação de egoísmo, porque ele quer viver, e ele não quer que a outra pessoa, que um dia viveu com ela, tenha relacionamento com mais ninguém. Então, o que é que ele faz? Ele mata a pessoa. E ainda tem a ousadia de dizer que isso é amor. É nada. De forma alguma. Então, assim, amor que mata para ficar vivo é um amor egoísta. O amor do tipo de Deus é o amor que morre
para dar vida. Jesus, quando se coloca como a referência de amor, ele está dizendo assim, você tem que amar do jeito que eu amei. Como? Dando a vida. Foi assim que Jesus nos amou, quando a gente nem merecia. Não há mérito nenhum em nós, mas ele nos amou, ok? Então, esse é o amor do tipo de Deus, é um amor sacrificial, não é o amor que tira a vida do outro, é um amor que dá a sua vida para que o outro viva, amor sacrificial. E eu afirmei algumas vezes aqui, não, Jesus está instituindo a sua própria lei. Existe sim essa afirmação na palavra. Gálatas 6, 2. Dentro desse mesmo contexto, ok? Jesus diz assim, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha o que é que Paulo fala aqui. Levando as cargas uns dos outros. Aí Jesus não tirou toda a carga que tinha sobre nós? Que carga é essa? Então, Jesus disse que nos aliviaria. Do jeito que ele prometeu, a gente deve fazer com o próximo. Levar as cargas uns dos outros. E ele diz que assim cumprireis a lei de Cristo. Pronto. Para a gente ver que existe na palavra aqui a instituição da lei de Cristo. Por isso que ele dizia, aos antigos dizia isso, eu porém vos digo. Vocês ouviram isso dos antigos, eu porém vos digo. Pronto, ele estava instituindo a sua lei, nessa aliança superior com base em superiores promessas. Nós também encontramos na palavra, né, falando acerca da lei de Cristo, expressões como lei perfeita e lei da liberdade, ok? Se refere a essa mesma lei, que é a lei de Cristo. Então, em resumo, até agora, pecar é fazer o que eu quero, mas não devo, ok? Pecar também é não fazer o que eu devo, mas eu quero, que é o pecado da omissão. E, de um modo geral, pecar é transgredir a lei, se nós juntarmos Antigo e Novo Testamento. Pecar é transgredir a lei do amor, porque essa era o propósito da lei do Antigo Testamento. E continua sendo o propósito, né, da lei de Cristo, vamos dizer assim. Apenas mudamos de aliança, de perspectiva e de mandamentos. Mas pecar é transgredir a lei do amor. Ok? Em resumo, afinal, isso foi só uma introdução, mas afinal, há diferenciação entre pecados ou não? Existe pecadinho e pecadão? E agora? Foi bom a gente só dar essa base aí acerca de pecado para que a gente entenda uns detalhes, ok? Mateus 12, 32. Olha só o que diz lá. Mateus 12, 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. E aí? E agora? Tem pecado que dá para perdoar, e tem pecado que não dá para perdoar. É o que Jesus está afirmando aqui. Pecar contra Jesus, e a gente pode puxar o contexto da ceia do Senhor, porque pessoas estavam ceando indignamente, não é que elas não eram dignas para ceiar, ok? Porque a dignidade está em Cristo Jesus. Elas eram dignas de ceiar, mas elas estavam ceando indignamente, né, advérbio de modo, forma. Elas estavam fazendo a coisa certa do jeito errado, da forma errada. E diz lá, isto não é a ceia do Senhor que vocês estão tomando, vocês estão tomando a própria ceia, estão tomando e comendo e bebendo juízo para si. Pronto. E quando nós vamos ver esse contexto da ceia, está relacionado a isso, ao relacionamento entre irmãos. Eles não estavam considerando alguns irmãos, uns se juntavam, né? Na verdade, eles se juntavam na igreja para pior. Olha a desgraça. Né? Então, a ceia não é como hoje nós fazemos. Antigamente, a ceia era como às vezes nós fazemos aqui na igreja. Na verdade, todo final de ano a gente faz uma ceia aqui, na virada de ano, onde cada um traz um item, né, alguma coisa desse tipo, coloca sobre uma mesa. E aí, em dado momento, todos vão ceiar juntos.
A ceia era mais ou menos nesse sentido, nesse contexto aí. Infelizmente, tinham pessoas que traziam ceia, traziam muita coisa, ao passo que outros que estavam na igreja estavam ficando com fome. Então, havia essa diferenciação, essa desconsideração. O que Paulo está combatendo ali é exatamente isso. Ok? Então, diz assim, pecar contra Cristo, que ele disse assim, comer e beber juízo para si. Ele diz, não discernindo o corpo de quem? De Cristo. Nós vemos Paulo também, lá em Coríntio, tratando de um irmão que estava cometendo um pecado cabeludo. Ele estava vivendo com, vamos dizer assim, a madrasta. E Paulo diz assim, reunidos aqui, em nome de Jesus, nós entregamos o corpo dele a Satanás, ou entregamos ele a Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo no dia de Cristo. Isso é morrer mais cedo. Estava considerando ele como um gentio, colocando ele afastado da comunhão, para que ele pudesse morrer mais cedo, mas diz para que o espírito seja salvo no dia de Cristo. Então haveria um julgamento nessa vida, mas haveria uma salvação na vida por vir. E aqui ele diz assim, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ou não discernir o corpo de Cristo, poderiam fazer esse contexto aqui, isso será perdoado. Mas, se a blasfêmia for contra o Espírito Santo, isso não será perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Ok? Isso tem pecado que dá para perdoar, mas tem pecado que não há perdão. A gente já encontra uma diferenciação aí. Porque perdão é uma expressão de amor. Então, como é que tem pecado que dá para perdoar e pecado que não? Então, existe uma diferença aqui. Ok? Vai pegando aí. Próximo. 1 João 5,16 diz assim, se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, ok? Toda injustiça é pecado. E há pecado não para a morte. Pronto. Tem pecado que mata, mas tem pecado que não mata. E aí? Há diferenciação ou não? Vamos lá. Estamos lendo aqui na palavra. Mateus 11:20 diz o seguinte, então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida? Por quê? Se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Era uma expressão que eles tinham quando demonstravam arrependimento. Eu lhes digo que no dia do juízo, juízo sobre o quê? Sobre o pecado, sobre a transgressão. No dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Descerá até o lugar dos mortos. Por quê? Se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, ele estaria de pé ainda hoje. Eu lhe digo que no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que você. E aí? Pecado que é tratado com mais rigor, pecado que é tratado com menos rigor. Então existe diferenciação. Mas para fechar essa conta, se você ainda não está convencido, João 19:6, no julgamento de Jesus, diante de Pilatos, João 19:6 diz assim, diz o seguinte, ao verem-no os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucificam, crucificam. Disse-lhes Pilatos, tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Olha o que é que Pilatos diz, não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus, temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, porque ele sabia que Jesus era inocente, que ele disse, não acho nele crime nenhum. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus
não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, olha o que Jesus diz: quem me entregou a ti, maior pecado tem. Isso é Jesus que está falando. Aí eu te pergunto, tem pecadinho e pecadão ou não? Foi Jesus que afirmou: quem me entregou a ti, Pilatos, maior pecado tem. Jesus que... Anda, a gente já podia fechar, encerrar aqui, já está respondido. Não é? Jesus foi quem disse. Então tem pecado maior. Agora, não é que Jesus estava tirando Pilatos, né, vamos dizer assim, da culpa dele. Não. Porque ele diz: maior pecado tem, quem me entregou a ti. Então, Pilatos tem a responsabilidade dele nesse julgamento aqui. Por que tem a responsabilidade? Porque Pilatos diz: não sabes tu que eu tenho autoridade para te soltar e para te crucificar? Ora, se Pilatos tinha falado para os líderes religiosos: eu não encontro nele crime algum, então Pilatos sabia que aquele julgamento era injusto. E se ele tinha poder para soltar e não soltou, é por isso que Jesus disse: você tem sua parcela de culpa. Agora, quem me entregou a você, que é capaz de fazer esse tipo de julgamento injusto, tá, esse aí tem um pecado maior. Ok? Então nós sabemos que, poderíamos dizer que o pecado de Pilatos foi o pecado da omissão, porque aquela onda dele lavar as mãos, não, aquilo é onda, porque ele sabia fazer o bem, ele sabia que Jesus estava sendo julgado injustamente, ele sabia que não havia crime nenhum em Jesus, mesmo assim, ele quis lavar as mãos tirando dele da reta. Negativo, ele tem a parcela de culpa, sim, mas Jesus disse que quem entregou ele a Pilatos tem um pecado maior. Agora, a quem Jesus estava se referindo quando falou: quem me entregou a ti? Ao povo e às autoridades religiosas? Pode ser. João 18:35 diz o seguinte: replicou Pilatos, falando com Jesus, ainda dentro desse contexto do julgamento: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizestes? Ele está interrogando Jesus. E ele fala para Jesus: a tua própria gente, o povo judeu e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Então Jesus poderia estar se referindo, né, ao povo, às autoridades religiosas que entregaram ele a Pilatos. Mas também Jesus poderia estar se referindo a Judas. Porque Lucas 22:48 nós encontramos: Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? E nós sabemos que antes de Jesus ser entregue às autoridades religiosas, foi Judas quem conduziu os soldados para entregar Jesus. Okay? Uma escadinha aí, vamos dizer assim, de maior pecado, a gente poderia dizer. Judas foi o grande pivô aí. Agora, na perspectiva de Pilatos, Pilatos era um governante. Nós lemos lá em 1 Coríntios 2:8, Paulo dizendo o seguinte: os governantes desta era, por sua vez, não a entenderam, o quê? A sabedoria de Deus oculta, né, dos séculos e das gerações, mas revelada nesse tempo. Os governantes desta era, por sua vez, não a entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então a gente pode colocar Pilatos nesse contexto aqui, de um governante, que o tempo todo estava perguntando: quem és tu? O que tu fizestes? Então ele não conhecia Jesus, ele ouvia falar sobre Jesus, do que Jesus estava fazendo, do tumulto que possivelmente estivesse causando, né, no Império Romano, mas ele de fato não sabia que Jesus era a sabedoria de Deus, oculta dos séculos e das gerações, mas manifesta naquele tempo, ok? Por isso que quem entregou, vamos dizer assim, Jesus a Pilatos tem um pecado maior. E aí a gente já começa a observar o seguinte: quando a gente pensa nos religiosos, nas autoridades, ou até em Judas mesmo, se Pilatos não tinha conhecimento porque não crucificaria, os outros tinham. Olha o discurso de Estevão. Ok? Discurso de Estevão diante das autoridades religiosas e até do próprio
do próprio Paulo mesmo, quando perseguia. Atos 7:52 diz assim: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Olha o que é que Estevão está se referindo às autoridades religiosas. E aí, depois disso, essas palavras maravilhosas que Estevão disse, ele foi apedrejado. Mas olha o que é que ele diz: vos tornastes traidores e assassinos. Por quê? Porque eles tinham conhecimento. Jesus, certa vez, né, eles chegando para Jesus assim, dizendo: mestre, eles chamavam de mestre, mas não tinha nenhum tipo de reverência com aquilo, não. Mostra-nos um sinal a Jesus. Vocês sabem interpretar, né? Como é que está o tempo, o clima, os céus e a terra, o vento que vem não sei de onde, vai para lá. Vocês sabem interpretar isso. E vocês não sabem que tempo é esse? Então, Jesus estava mostrando que os religiosos, os estudiosos da época, sabiam pelas profecias que tempo era aquele. Eles só não queriam reconhecer que Jesus era o Messias, como muitos não reconhecem até hoje. E assim, quando nós vemos, por exemplo, João preso, né, ele tinha uma expectativa, assim como vários outros discípulos, de que Jesus, né, desse lá um tapa na cara do Império Romano, tomasse o governo, estabelecesse o seu reino, porque muitas profecias afirmam que Jesus vai reinar sobre toda a terra. Só que eles não entendiam que Jesus tinha vindo na primeira vinda como um servo sofredor, e na segunda que ele vem como um leão da tribo de Judá. Ok? Então, eles estavam nessa expectativa. Quando é que você vai restabelecer o reino, restaurar o reino a Israel? Porque Israel estava sob o domínio romano. Então, João Batista também estava nessa ânsia. E preso, e ele vendo que Jesus não estava fazendo nada nesse sentido, né, Mateus 11:2 diz o seguinte: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? Olha a resposta de Jesus. E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Porque Jesus era escândalo, ou foi escândalo para os judeus. Então, no Antigo Testamento a gente não encontrava tanto milagre não, mas quando Jesus veio, né, a coisa era pontual, mas Jesus veio, né, existe uma afirmação dizendo que se fosse escrever nos livros, tudo que Jesus fez, milagres, sinais, maravilhas, não caberiam nos livros da época, de tanta coisa que ele fez. Ora, gente, tanta evidência dessa, e os caras ainda não queriam aceitar que ele era o Cristo. Veja, o reino de Deus chegou como? Como é que ele responde a João, se ele realmente era o Cristo? Diante de tudo o que estava acontecendo, milagres, sinais, maravilhas, ressurreições, enfim, tudo aquilo que estava se cumprindo nele. Tanto que aqueles discípulos no caminho de Emaús, Jesus ressurreto aparece para eles e veem eles chateados, conversando um com o outro, e Jesus pergunta: sobre o que vocês estão falando? Sobre o que é isso aí que vocês estão falando? Né? E aí eles dizem para Jesus: porventura tu és o único, né, aqui em Jerusalém, né, que ignoras as ocorrências dos últimos dias. Gente, não se falava em outra coisa, da crucificação de Cristo, daquilo que ele tinha feito e quem era Jesus, dos milagres que ele fazia. Todo mundo tinha conhecimento daquilo. Agora, se nós observarmos, né, todo o conhecimento acerca de Jesus Cristo, das profecias do Antigo Testamento, né, da lei, dos profetas, tudo que apontava para Cristo e tudo que ele manifestou, comprovando aquilo, nós vemos que o maior pecado que Jesus falou é dar as costas para o conhecimento, dar as costas para Deus, para o tanto de conhecimento que nós temos dele. E se nós vermos nesse contexto e nessa escala de culpa, Judas, ele tem uma culpa maior, ele tem um pecado maior. Por quê? Porque ele andou com o mestre, ele fez parte da equipe do mestre, do núcleo, ele fazia parte
de um dos 12, ele era um dos 12 apóstolos do Cordeiro, como está prometido, uma das colunas da Nova Jerusalém. Judas foi escolhido pelo próprio Cristo. Ele viu aqueles milagres, ele participou de tudo aquilo, ele ouviu todos os ensinamentos do Mestre, o tempo todo. Mas qual foi o problema? Ele, mesmo diante de tantas evidências, deu as costas. Então, é isso que precisamos ter cuidado, com esse maior pecado. Porque nós não estamos isentos disso, não. Ok? Porque estou na igreja, eu estou participando dos eventos, está tudo lindo, maravilhoso, estou liderando o departamento. Sempre nós somos chamados à vigilância. Sempre. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Porque o tentador está o tempo todo aí, ao nosso derredor, buscando a quem tragar. Ok? Então, nós vemos aí nesse contexto que o maior pecado é conhecer ao Senhor e voltar as costas para Ele. Nós vemos que, de fato, existe diferenciação. Eu quero começar a concluir nesses minutos finais. Olha só, na parcela de culpa de Pilatos, apesar de Pilatos não conhecer tão bem assim Jesus, né, mas ele foi alertado, isso para mim é maravilhoso. Mateus 27, 17... diz assim: quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Eles conheciam Jesus. E porque eles conheciam Jesus, eles tiveram inveja de Jesus. Porque eles eram o creme de la creme né, vamos dizer assim, da religião judaica. Eles tiveram inveja de Jesus. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada, tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Você entende que Deus providenciou, preste atenção, Deus providenciou uma forma de tentar trazer Pilatos ao arrependimento? Olha que coisa maravilhosa. Mesmo Pilatos, covarde como foi, sabendo que Jesus estava sendo crucificado de forma injusta, mas Deus providenciou uma forma de alertar Pilatos. E a esposa dele disse: eu tive um sonho com esse homem, deixa esse homem em paz, esse homem é justo, ele não é um criminoso, ele é um justo. Então Deus providenciou uma forma de alertar. Sempre é assim. Ninguém vai ser julgado do nada. Né? Deus não é um déspota, chegar e vou julgar simplesmente porque eu quero e pronto. Não, não é assim. Todos vão prestar contas de si diante de Deus. E Deus sempre vai levantar meios para levar aquela pessoa ao arrependimento. Sempre vai trazer instruções, ainda que Pilatos não conhecesse tanto sobre Jesus, mas Deus proveu um meio de alertar esse. Não mexa com esse justo. Tem algo relacionado a ele que está me perturbando. Solte ele, mas infelizmente ele não atendeu. Então veja a chance que Deus deu, e Deus faz isso com toda a humanidade, dando chance para se arrepender. Nós lemos nas Escrituras, o próprio Jesus falando em Lucas 12, 47, dizendo o seguinte: fala numa parábola: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo sua vontade, será punido com muitos açoites. Olha só. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Veja aqui, quanto maior o conhecimento, maior o juízo com relação àquele. Quem teve pouco conhecimento daquilo, mesmo errando, foi açoitado poucas vezes. Então isso mostra que existe sim diferenciação entre pecados, e o nível de conhecimento, a gente vê aqui, está muito relacionado a isso, ao quanto de conhecimento se tem, e mesmo assim dá as costas a isso. Ok? Existe um risco grande. O risco maior é descer na ladeira do pecado e chegar num ponto que se torne irreversível. Veja 2 Pedro 2. Portanto, veja só,
Se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a volver-se do lamaçal. Veja, o risco que é voltar-se contra o conhecimento de Deus, voltar-se contra a palavra, ok? Depois de ter escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento da palavra, voltar as costas para isso. E a gente precisa ter muito, isso é um alerta para cada um de nós, não é para tocar terror não, mas isso é um alerta para cada um de nós, que conhecimento, gente, não é para ensoberbecer. Conhecimento é responsabilidade. Quanto mais conhecimento a gente adquire, mais responsabilidade a gente tem de preservar esse conhecimento até o fim. E aí eu queria encerrar, né, dizendo isso, que conhecer a Deus não é apenas um privilégio, é uma grande responsabilidade. Hebreus 10, 35, vou encerrar com esse versículo aqui. Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, nós vemos aqui que, nesse finalzinho, né, o principal propósito da fé não é nos encher de bens materiais. Isso faz parte. Isso faz parte. Né? Somos prósperos em Cristo Jesus, mas o principal propósito da fé é conservar a nossa alma. Conservação para a salvação que há de se manifestar no último tempo. Tá? Então, nós vimos aqui o próprio Jesus dizendo: maior pecado tem. Então, existe sim diferenciações de pecados: pecado que mata, pecado que não mata, pecado que tem perdão, pecado que não tem perdão, né? Juízos distintos de acordo com o que as pessoas fizeram. E esse alerta para cada um de nós: cuidado para não voltar as costas para o conhecimento de Deus, para tudo aquilo que estamos, né, toda a graça que nós recebemos da parte dele. Precisamos entender algo: graça, veja bem, graça não significa dizer esforço. Graça não é ausência de esforço, graça é ausência de mérito, ok? Na graça de Cristo não temos mérito algum, mas esforço sempre nos é requerido para preservarmos isso que nós recebemos. Paulo, certa vez, disse: eu não tornei a graça de Cristo vã em minha vida. E é isso que nós precisamos fazer. Isso é um alerta para cada um de nós. Conservarmos isso até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te rendemos graça por essa oportunidade que tivemos de conhecer da Tua Palavra, de aprender aquilo que você quis tratar e nos mostrar nessa manhã. E eu creio, Pai, que o Teu povo vai entender essas sinalizações, não como condenação, mas como uma medida de segurança, para que não possa ultrapassar aquilo que você nos traz como instrução, e não venha a chegar no ponto de voltar-se atrás, de dar as costas para o teu conhecimento, para a tua graça e para o sacrifício de Cristo de Jesus por cada um de nós. Eu declaro a tua igreja forte, forte para dizer não ao pecado, forte para ficar firme na prática da tua palavra, independente das circunstâncias que vierem, para permanecer firme até o último dia, em nome de Jesus. Amém. Então, eu queria agradecer a oportunidade, pastor Lucas Dantas,